Você acredita em leitura dinâmica? Você já ouviu falar sobre isso? Você entende alguma coisa disso? Então eu vim aqui para te explicar como é que funciona a leitura dinâmica, para que você entenda de verdade essa técnica, o poder dela e o quanto ela pode gerar de resultado para você. Talvez você se pergunte, talvez você se questione agora, pô, mas a leitura dinâmica existe mesmo? Se eu fizer uma leitura mais rápida, será que eu vou absorver o conteúdo? O quanto vale eu ler mais rápido e não absorver nada do conteúdo? De que forma essa leitura funciona? E o que eu aprendi até hoje na minha vida? Como eu aprendi a ler, como eu fui alfabetizado e agora de repente existe uma outra forma de leitura? Será que isso tudo é verdade? Talvez esses questionamentos já tenham passado pela sua cabeça, talvez esses questionamentos já tenham surgido de alguma forma ou em algum momento e que faz com que você tenha essas dúvidas e que faz até mesmo que você desconfie do funcionamento da leitura dinâmica. Então eu estou aqui para te explicar o real funcionamento e como que a tua mente funciona, que permite com que nós façamos essa leitura dinâmica. Primeiro ponto importante sobre isso é você entender que a tua mente ela não é aquilo que você tem consciência. Ou seja, a tua mente ela trabalha de uma maneira muito acelerada sob controle do seu inconsciente. E para que eu estou te trazendo isso? Porque muitas vezes nós acreditamos que o que acontece na minha mente é somente aquilo que eu estou prestando atenção. E não é uma verdade. O que acontece na sua mente ele é totalmente controlado pelo seu inconsciente. E para que você tenha uma ideia dessa comparação, o teu inconsciente ele trabalha a uma velocidade de processamento de informação da ordem de 400 bilhões de bits por segundo. Enquanto que o seu consciente trabalha na ordem de uma velocidade de processamento de informações da ordem de 2.000 bits por segundo. E o que significa isso, Emerson? Que aquilo que você tem consciência aí, ele não é nem um grão de areia perto de um deserto de areia, de tudo que o teu inconsciente é capaz de fazer. E essa informação é uma das bases mais fortes para que você entenda como a leitura dinâmica funciona. Por quê? Porque quando você está lendo alguma coisa, você acredita estar lendo com os seus olhos. E você se limita a esta forma de leitura. Ou seja, você olha aquilo que está escrito no teu livro, você às vezes vocaliza ou subvocaliza, né? Ou seja, você fala mentalmente aquelas palavras para que você tenha um entendimento e para que você processe aquilo. Nós estamos falando aí de 5 a 6 passos de informação. Você olha, isso aqui passa pelos seus olhos, vem para o seu aparelho fonador, onde você tem que falar verbalmente ou mentalmente. Depois você processa isso e depois de processar isso, você compreende aquela informação. Agora, quando você utiliza o seu inconsciente nessa leitura, você faz o seguinte, você percorre aquela leitura com os seus olhos, essa informação vai para a tua mente e você digere ela. E aí você talvez se pergunte agora, mas como assim, Emerson? Percorre. Sem falar uma palavra, sem fazer isso? Exatamente dessa forma. Porque o teu inconsciente ele trabalha de uma velocidade muito rápida. E aí a nossa mente é capaz de absorver aquele conteúdo. Porque eu não sei se você sabia, mas eu vou te trazer uma informação que talvez seja nova para você. Você não lê com os seus olhos, você lê com a sua mente. O que faz a informação chegar à sua mente são os seus olhos. Tanto que pessoas que possuem deficiência visual, elas têm a leitura ali em braille. E como que você diz que a pessoa está lendo em braille se ela não está enxergando pela deficiência visual dela? Porque ela está entendendo com a mente dela através de um outro sentido. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas o que você enxerga é somente um canal de comunicação de levar aquela informação para o processamento que acontece na tua mente. E muitas vezes as pessoas não acreditam e desperdiçam o poder que o teu inconsciente tem de processar informações. E elas ficam falando palavras por palavras. Muitas vezes as pessoas, quando elas estão lendo, elas apontam o texto com o dedo, com uma caneta. Muitas vezes elas ficam ali seguindo e guiando com régua. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu lia um texto e falava, poxa, acho que eu não absorvi. Volto e leio de novo. Aí eu lia de novo e falava, acho que eu não absorvi de novo, deve ser muito difícil isso aqui. Eu volto e leio de novo. Talvez eu não estivesse concentrado, talvez eu não estivesse focado, ou talvez eu não estivesse acreditando que eu absorvi isso.
Todos esses pontos, apontar com o dedo, apontar com uma régua, falar verbalmente ou mentalmente, regredir no texto, são vícios de leitura. E todos esses vícios de leitura, eles impedem com que você faça uma leitura dinâmica. Então, todos esses pontos que eu estou trazendo é para que você perceba o seguinte: o que você faz hoje te dá uma condição de fazer leitura, porém não uma leitura rápida. E aí eu vou entrar num contexto que talvez um dia já tenha acontecido com você, assim como aconteceu comigo. Eu não tinha paciência para ler um livro, do início ao fim. Por que eu não tinha essa paciência? Por que eu não tinha essa paciência? Porque eu ficava ansioso de terminar aquela informação rápida. Às vezes eu achava, poxa, mas será que eu vou absorver tudo? Será que vai dar certo? E voltava no texto, e regredia, e marcava. Tudo isso me gerava essa sensação de falta de produtividade durante a leitura. Até que eu descobri técnicas de leitura dinâmica, eu estudei sobre isso, eu me aprofundei, eu pesquisei e falei, deixa eu testar se isso funciona. E comecei a entender como que funcionava. Que nós utilizamos do processamento do meu inconsciente para gerar resultados e absorver cada vez mais rápido. E como é possível, Emerson? Como é possível eu falar com o meu inconsciente ali? Na verdade, o teu inconsciente agora está captando várias informações e você não tem consciência de todas elas, assim como o meu. Como é possível que isso aconteça? É você permitir que essas informações entrem através dos seus olhos, se você conseguir ter toda essa visão, assim, né, como pessoas têm. Se você tem uma deficiência, você vai se absorver esse conteúdo de uma outra maneira, através dos meios que são possíveis para você, mas permitir com que o seu inconsciente trabalhe. De que forma? Quando você, falando da leitura visual mesmo, nós temos que entender que eu amplio o meu campo visual, ou seja, eu não preciso passar palavra por palavra enquanto eu estou lendo. Eu posso dar alguns saltos na linha ali, de um pontinho da linha, e aí a minha visão periférica, ela capta tudo que está naquele trecho da linha. Depois eu vou para outro, já vou para a linha de baixo e para a linha de baixo. Isso é um dos pontos que permite com que isso aconteça. Então eu trabalho a minha visão periférica, eu gero resultados com isso e aí de verdade eu consigo ter resultados novos. Ou seja, porque eu estou utilizando essa velocidade do meu inconsciente. E eu sei que no começo isso pode parecer estranho, no começo pode parecer muito difícil. Por isso que existem técnicas para isso. Existem técnicas de eu ampliar a minha visão do meu campo visual, de eu gerar uma amplitude maior disso. Existem técnicas de eu acreditar que a minha mente não precisa falar a palavra por completo para que ela tenha um entendimento. Talvez vocês já tenham visto aqueles textos onde falta uma letra, duas letras, aquele texto onde eles trocam vogais com consoantes e quando você lê o texto, você tem um entendimento e um significado. Essa é uma das formas de você perceber que o seu inconsciente está compreendendo aquela informação, mesmo com palavras não existentes na língua portuguesa, por exemplo. Por quê? Por que isso é possível? Porque a nossa mente trabalha por decodificação da informação. E o inconsciente, eu vou repetir mais uma vez, ele tem uma velocidade de processamento muito rápida. E quando ele entende uma palavra que é parecida com uma palavra que ele já conhece, ele já busca aquela informação na memória e já dá um significado novo e já compreende e vai para a próxima. Enquanto isso, você tenta ali conscientemente ter uma compreensão. Então o grande segredo está aonde? Eu acreditar na velocidade do meu inconsciente. E mesmo assim, quando eu falo isso, eu ensino isso em treinamentos, eu pratico isso há anos, há pelo menos 17 anos, ensinando pessoas a fazer leitura dinâmica, a grande maioria das pessoas fala, pá, mas será que vai funcionar comigo? É uma dúvida normal. Porque, como eu disse, você foi alfabetizado de uma determinada forma. Você foi alfabetizado a falar palavras sílaba por sílaba. Foi assim que você aprendeu as vogais, depois você aprendeu as consoantes, depois a somatória de vogais e consoantes formam as sílabas e a somatória de sílabas formam as palavras. E para que você entenda aquilo que você está lendo, você fala sílaba por sílaba. E se de repente alguém fala que você não precisa falar sílaba por sílaba, mesmo que mentalmente, e que você vai absorver esse conteúdo, é uma grande quebra de padrão, é uma grande quebra de paradigma.
Por isso, dentro de treinamentos onde eu falo sobre leitura dinâmica, a gente explora, primeiro, essa quebra de padrão e essa quebra de paradigma. Porque a hora que eu exploro essa quebra de padrão e essa quebra de paradigma, é o primeiro passo para eu abrir uma porta aí dentro da sua mente para falar, opa, isso deve funcionar. E quando eu tenho esse benefício da dúvida, é a hora que eu abro a porta para o teu inconsciente funcionar. E a hora que esse inconsciente funciona, é a hora que você tem melhores resultados. É a hora que você vibra, é a hora que você percebe o resultado. E talvez a pergunta seja, mas eu compreendo o que eu estou lendo, Emerson? Sim, é claro que você compreende. Por que você compreende? Porque teu inconsciente está absorvendo. E nós testamos isso, nós validamos isso através de alguns testes de te provar a sua compreensão. Porque não adianta, como eu falei no início desse vídeo, se você chegou até aqui é muito importante, significa que você tem um grande interesse sobre isso. Porque não adianta você querer ler mais rápido e não absorver nada. Aí entra todo um trabalho de concentração, um trabalho de foco, que eu gravei um vídeo simplesmente para falar de concentração e foco de maneira separada, para que você entenda, para que você comece a absorver esse conteúdo. E aí você vai ganhar a garantia de você para com você mesmo, a confiança, a confiabilidade de que esse resultado funciona. A tal ponto que dentro de um treinamento que eu ministro sobre isso, eu entrego um livro para as pessoas têm um livro ali para fazer um teste de leitura depois de aprender todas essas técnicas, e elas leem um livro de mais de 120 páginas em 50 minutos, 45 minutos, algumas perto de 1 hora, mas eu quero que você se questione, será que você acredita nisso? Talvez não. Então isso é uma técnica que funciona, gera resultados poderosíssimos e vai abrir a tua mente mesmo, expandir a tua mente para grandes possibilidades. E por que isso é importante? Porque nós vivemos um mundo onde a gente tem informação a todo momento. E essas informações eu preciso usar da maneira mais adequada. Então, com a leitura dinâmica, você vai ter um grande caminho para ter resultados melhores. E talvez tirar aqueles livros que estão empilhados e empoeirados na sua casa, em algum lugar. Aqui você pode ver, tem uma série de livros atrás de mim, eu adoro a leitura. E um dia eu não gostava de ler. Hoje, um livro em 1, 2 horas, depende do tamanho e do volume, ele é digerido, ele é entendido, ele é compreendido pelo uso dessa técnica. Então o que eu desejo? Que você, primeiro, se dê o benefício dessa dúvida. E segundo, permita-se entender que isso é possível, que você vai ter grande sucesso, porque as pessoas de sucesso, elas adquirem a maior parte dele através da leitura e de conhecimentos externos. Um grande abraço. Valeu!